A paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a sua vida de uma forma toda especial, meus amigos e amados irmãos. Sejam muito bem-vindos ao Teologia Simples e Direta. Estamos aqui mais uma vez para comentarmos a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de adulto da CPAD. Mas antes de iniciarmos, você que ainda não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreva nesse canal, deixa lá o seu like, tá bom? Acione o sininho, compartilhe esse conteúdo para que muitas pessoas possam estar assim aprendendo da palavra de Deus. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, você que quem sabe não é aluno, você que é um professor de Escola Bíblica Dominical, aspirante a professor, enfim, você que é estudante da palavra de Deus, é muito importante você estar aprendendo na palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós iremos falar da lição de adulto. Olha só, já estamos na lição de número 5. A lição de número 5 traz como tema os inimigos do cristão. Olha, a Bíblia fala desses inimigos do cristão, mas quais são esses inimigos? Nós vamos falar. Aguarde só um pouquinho que nós iremos falar sobre esses inimigos do cristão. Então fica até o final, não saia, compartilhe este conteúdo, tá certo? Para que outras pessoas possam estar aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. E a lição de número 5, ela tem como leitura bíblica em classe a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 11 ao 14. O apóstolo Paulo ele vai tratar de uma forma clara, simples e também direta sobre esse assunto. Também a primeira epístola de João, capítulo de número 2, do versículo 15 ao versículo 6, ao versículo 17. É um texto clássico ali que João ele trata sobre isso. Mas vamos aí. O texto áureo, ele diz assim, ó: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 25 ao versículo de número 26. A verdade prática diz assim, ó: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Olha, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Olha aí que maravilha. Nós temos inimigos, esses 3 inimigos, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então qual é o objetivo hoje desta lição? O objetivo é a gente mostrar para o crente que nós temos esses inimigos e que eles são uma realidade, é uma realidade na vida cristã, nessa jornada que estamos aí prosseguindo. Mas também lembrar que nós temos o Senhor Jesus Cristo que garante a vitória do cristão. Então, em Cristo, nós somos mais do que vencedores diante desses inimigos que estão aí diante de nós. Então, o escritor ele vai tratar sobre isso, sobre esses 3 inimigos do cristão, que é uma realidade. Negar cada um deles é complicado para o crente. Então, nós devemos encarar entendendo que nós temos a força do Senhor nosso Deus. Nós temos o Espírito Santo, nós temos nossos 3 amigos. Lembra lá da lição? Fala sobre os 3 amigos do cristão. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então pronto. Se nós temos esses três amigos na caminhada, andando junto com a gente, esses 3 inimigos, eles não vão conseguir parar a gente. Ainda que eles tentam, ainda que eles queiram. Mas eles não conseguem, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, tá certo? Então vamos aí na lição de hoje. Essa é dividida em 3 tópicos, né? Como sempre é clássico, o escritor dividiu em 3 tópicos. O primeiro tópico da lição fala sobre o primeiro inimigo do cristão. Qual é? O diabo. O diabo, né? O primeiro tópico, subtópico fala: o diabo é real. Existem muitos por aí que nega a existência do mal, a existência do diabo. O diabo, que também é conhecido como Satanás, ele é um ser real. Ainda que muitos queiram negar essa existência, né? Principalmente teorias ligadas ao hedonismo, geralmente eles querem negar a existência do diabo, o ateísmo e outros movimentos por aí, que eles querem realmente negar a existência do inimigo, do diabo, mas é real. Desde o livro do Gênesis até o Apocalipse fala que o diabo ele é real, né? No Antigo Testamento suas ações são descritas lá no Gênesis, né? No livro de Crônicas, Salmos, né? Livro de Jó, Isaías, Ezequiel, Zacarias, enfim, vários textos da Bíblia mostram no Antigo Testamento que o diabo ele é um ser real. E ele, como um ser real,
qual é a sua função e sua missão é ser inimigo do povo de Deus, inimigo de Deus. Então, isso é claro. Já no Novo Testamento também mostra a ação do diabo cerca de 25 vezes em 29 passagens do Evangelho. O Senhor Jesus, ele fala sobre ele. Ele fala, é Jesus, mostrando ele como alguém sagaz, alguém que está ali para querer parar a obra de Deus, como tentou parar Jesus no monte lá no monte da tentação. Então, ele é realmente um ser real. Então, Jesus, ele atestou sobre isso, falou sobre isso. Lá em Jó, um texto clássico que mostra que o diabo, ele pediu a Deus para tocar em Jó, tomar as coisas de Jó, e Deus permitiu. E a gente vai ver isso lá no Gênesis, né, quando ele ali tentou Eva naquele momento, né, lá no Éden. Então a gente vai ver que no Antigo Testamento mostra realmente que a sua missão é clara, que ele é um ser real. Negar a existência do diabo não vai assim tirar a sua eficácia, tirar a sua personalidade, por mais que o seu poder é limitado. Né? Ele é limitado, ele trabalha abaixo da legalidade que Deus ele dá para ele, porque maior é o nosso Deus. Né? Maior ele é o nosso Deus, mas a gente não pode querer brincar contra os seus ardis. Ele é um ser real, mas maior que está conosco do que o que está no mundo. Aí o segundo subtópico faz uma descrição de Satanás. Né? É bom a gente lembrar o seguinte, que a palavra diabo no grego quer dizer caluniador, e a palavra Satanás quer dizer adversário. Adversário de quem? De Deus e do povo de Deus. Também ele é caluniador, ele é pai da mentira, enfim, vários nomes a Bíblia mostra para ele. Mas se nós formos entender essa descrição de Satanás, a gente vai ver que ele era um querubim ungido, né? Lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, vai trazer essa narrativa mostrando quem ele era, né? Ele tinha uma posição de destaque, ele era um anjo, né? um querubim de um alto escalão, de um patamar alto ali na hierarquia angelical, mas um dia ele quis, né, ele pensou em querer tomar o lugar de Deus com toda a sua desobediência, o orgulho, querendo usurpar o lugar de Deus. E a gente sabe que a Bíblia vai mostrar que Deus ele lançou ele por terra. E aí ele fica aí perambulando por muitos lugares, né? Mas ele é um ser espiritual. E ele era um querubim ungido, né? A Bíblia vai mostrar isso. Você lê Isaías também, o Isaías ele vai falar sobre isso. E quando nós falamos sobre Satanás, a gente vai mostrar que ele é registrado na Bíblia até mesmo quando ele contendeu com Moisés, contendeu com Miguel acerca do corpo de Moisés. Então, as narrativas da Bíblia não são mentiras, são verdadeiras, né? O livro de Judas vai mostrar sobre isso. E depois que ele se tornou um anjo caído, ele era um querubim, tornou-se anjo caído. Qual é a sua função agora? É ele ser chefe desses anjos caídos. Quem são esses anjos caídos? Que são chamados de demônios, né? Existe o príncipe, que é o Satanás, né? E os demônios, né? Que são seus súditos, os anjos caídos, que também têm uma ação limitada. Que a Bíblia, Paulo vai mostrar que é da potestade do ar, né? Vai mostrar que eles são principados, também existe também essa hierarquia. Mas, enfim, a Bíblia mostra claramente a sua existência, né? Que nós queremos mostrar. E ele, como ele existe, qual é a sua função? Ele ser inimigo, ele não quer o bem do povo de Deus. Olha que desde lá do Éden, ele não queria o bem do povo de Deus. Também com o povo de Israel, ele nunca quis o bem do povo de Deus. Então, isso era a sua personalidade, né? A sua personalidade, o diabo, ele tem essa função. E ele, como ele tem essa função, ele é como ser espiritual, ele tem personalidade, de vontade, de raiva, né? De desejos, enfim, de muitas e muitas coisas, que ele tem essa personalidade. Né? Ele é também, a gente vai ver que ele é uma pessoa, um ser, né, que se rebelou contra Deus. Mas ele existe. Então você dizer que ele não existe, ele não vai, sabe por que você está dizendo que ele não existe? Ele não vai deixar de existir. As suas obras, elas são manifestas desde o início da terra, né, do mundo. As suas obras, elas são manifestas. A gente vê que cada dia ele trabalha mais e mais para querer parar o povo de Deus, para parar principalmente o cristão, aquele que está na caminhada, porque ele tem raiva, ele é como um leão que ruge, ele está ali como um caluniador mesmo, como um adversário, como seu próprio nome diz. Ele tem essa questão dele querer parar o povo de Deus, mas só que ele não para, né? Ele não para de jeito
Nenhum, porque maior é o nosso Deus. Mas vamos falar ainda, olha só, quais os nomes que a Bíblia mostra para ele, qual a identidade, né? O terceiro subtópico fala sobre a sua identidade. A gente vai ver que lá no Gênesis fala sobre serpente, no capítulo 3 do Gênesis ao versículo de número 1 do Gênesis fala sobre serpente. Essa serpente, lá no capítulo de número 12 do Apocalipse, versículo 9, a gente vai ver que ela vai ser a própria, né, o dragão, que é o dragão ou a antiga serpente. A gente vai ver que a Bíblia dá esses nomes para ele, usa esses nomes para mostrar acerca da sua pessoa, acerca da sua função. Então, serpente, ele também é mencionado, Satanás, 52 vezes como opositor e adversário. A Bíblia, várias vezes, ele é usado como adversário. Como o nome diabo aparece 35 vezes, né, como acusador, como eu falei. Acusador de quem? Acusador dos irmãos, acusador dos crentes, acusador daquele que serve ao Senhor Jesus. A Bíblia também mostra que ele é maligno. 1 João 5, versículo 18 ao 19, fala que ele é maligno. A malignidade está na sua essência. Desde quando ele se rebelou contra Deus, ele se tornou realmente maligno. E o dragão, né, que é revelado lá em Apocalipse, também ele é chamado, a Bíblia mostra ele como tentador. Ele é tentador, tenta os irmãos, tenta as pessoas, para que as pessoas elas saiam do propósito de Deus. Olha que ele é tão astuto, tão tentador, que ele tentou o Senhor Jesus lá no monte, né, que é chamado Monte da Tentação. E ele tenta muitas pessoas. Para que ele tenta? Para que a pessoa fique na dúvida, tenha dúvida no seu coração, na sua mente, no seu coração. A função do inimigo é essa, do diabo é essa, tentar a pessoa para colocar dúvida. Quando a pessoa ele tem essa dúvida, né, o que ele vai fazer muitas vezes? Vai apartar-se do Senhor. E uma função também tentadora do inimigo é o quê? É no campo da mentira e na imoralidade. Ele traz uma ilusão na vida do homem. Uma ilusão. Por exemplo, quando Adão e Eva estavam no Éden, né, ele falou para Eva, olha, não, se você comer esse fruto, que Deus está falando que é proibido, porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. E aquilo ali, acendeu uma interrogação bem grande na cabeça de Eva. E ali Eva falou, né? Porque o homem ele tem essa questão de querer ser igual a Deus, ou ser um Deus, né? Um semideus, sei lá, qualquer coisa disso aí. E ele tenta o ser humano. Até hoje o ser humano ele quer, tentado a ser igual a Deus, tentar ser imortal aqui na Terra, né? Enfim, esse tipo de coisa. E quem é que faz isso, coloca no ser humano? É o diabo. Ele então faz isso, ele tenta através da mentira, através do orgulho, da soberba, coloca na vida do ser humano, no coração do ser humano, para que o ser humano ele venha assim a se afastar do Senhor nosso Deus. Outra arma também que ele utiliza através da tentação da imoralidade. Ele faz isso, através da imoralidade. Toda sorte de imoralidade vem do diabo, vem para que o homem ele venha se afastar de Deus, se desfigurar do Senhor nosso Deus. E isso é um perigo muito grande. Mas outro nome também que a Bíblia traz para ele é enganador. Enganador. Lá no Apocalipse vai dizer que ele enganava as nações. Desde o início ele enganou Eva, enganou muitos e muitos homens de Deus, mulheres de Deus, e engana até hoje. Uma da sua maior arma é ele ser enganador. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Achando que é uma coisa e não é. Até mesmo no Evangelho, muitas pessoas estão sendo enganadas pelo inimigo e vão reproduzindo este engano, sendo próprio do próprio inimigo. Então é um perigo muito grande, porque o enganador é um mentiroso. Então quando a pessoa ele é um mentiroso, um enganador, ele está declarando facilmente que ele é um filho do diabo. Olha, o Senhor Jesus que falou, vosso nem por pai o diabo, porque ele mente, não se firma na verdade. E o inimigo, ele como enganador, ele faz essa função perfeitamente. Perfeitamente. Por isso que o cristão, aquele que está na caminhada cristã, ele não pode, de jeito nenhum, ser tentado a ser enganador. Outro nome que a Bíblia mostra para ele, para Satanás, é Beelzebu, chefe dos demônios. E também Belial, uma pessoa má, sem valor. Então a Bíblia vai mostrar isso, que ela está mostrando a própria natureza de Satanás, do diabo. Ele existe, ele é um ser real e é inimigo do povo de Deus. Então toma cuidado você que serve a Deus. Toma cuidado,
porque o inimigo, o Satanás, ele é nosso inimigo e ele não brinca de jeito nenhum. Por isso nós devemos vigiar, ficar atento contra as suas astutas, porque ele quer pegar o cristão, ele quer, né, cooptar o cristão para que venha servir a ele. Mas Deus nos guarda, nos livra debaixo da sua graça, que nós possamos vencer sim a essas astutas ciladas do diabo. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então, como é que o cristão ele vence essas ciladas? Como é que ele vence? É preciso, primeiramente, a gente que está nesse campo de batalha, nessa jornada, entender quais são as suas lutas, quais são as suas estratégias. Quando a gente sabe quais são as estratégias do inimigo, é mais fácil a gente vencê-lo. Por exemplo, se uma pessoa for para uma guerra, né, soldados vão para a guerra, ele tem que estudar o inimigo, conhecer o território do inimigo para ir para aquela guerra conhecendo o inimigo. Então, por isso que a lição de hoje nos mostra, né, esses três inimigos. E Satanás, ele como nosso inimigo, a gente precisa conhecer que ele é astuto, que ele é enganador, que ele é sagaz, que ele é mentiroso, que ele é tentador, que ele é tudo isso. Quando a gente consegue entender, saber quem ele, compreender melhor, aí fica mais fácil de a gente se defender. E como que a gente se defende? Com a palavra de Deus, com a oração, entendendo que a palavra de Deus, ela nos guarda, nos livra de todo mal. Tá certo? Então vamos aí. O segundo tópico da lição fala sobre o segundo inimigo do cristão, que é a carne. Tá vendo? Satanás, ele é um inimigo feroz, sagaz, muito perigoso. Agora a carne também não é fácil. O primeiro subtópico fala sobre o conceito bíblico da carne. A carne não é fácil porque está internamente no ser humano. Por isso que no campo de batalha é preciso, como eu disse, conhecer o território, conhecer quem são os inimigos. E a carne, qual a definição de carne na Bíblia? Fala sobre o tecido muscular, do corpo humano, da carne do homem, do animal. Fala também sobre a carne como o homem, o corpo inteiro, o ser humano, o corpo inteiro. Também fala o ser humano segundo a fragilidade e imortalidade. E também a natureza humana pecaminosa. É nesse que nós vamos frisar aqui, a carne como natureza pecaminosa, não como tecido humano, não como tecido da carne do ser humano ou o homem por inteiro, mas a carne como natureza humana. E vou dizer uma coisa, a carne é um adversário muito potente contra o cristão. Por quê? Porque está internamente, faz com que o cristão muitas vezes se desvie do foco que é o Senhor nosso Deus. Porque Paulo ele vai tratar isso, falando sobre o velho homem, sobre o novo homem, que o velho homem ele é dotado das coisas da carne, e essas coisas da carne levam o homem à perdição, e quem faz isso não herda o reino de Deus. Para ser segundo o reino de Deus, adorar o Senhor e servir a Deus, é preciso ser gerado de Deus, ser uma nova criatura. Então as obras da carne, Paulo diz que deve ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, quando nós falamos da carne, nós estamos falando da concupiscência da carne, dos desejos da carne. Mas que desejos são esses? São os desejos físicos do homem? Não, estamos falando dos desejos carnais, dos desejos que fazem com que o homem busque mais as coisas do mundo, uma satisfação carnal nessa dimensão. E Paulo fala sobre glutonaria, sobre a idolatria, sobre bebedice, sobre orgias, enfim, sensualidade, muitas e muitas coisas. E isso é a carne, e é um grande inimigo. Infelizmente, muitos crentes, eles pensam apenas no primeiro inimigo, que é o diabo. Não, vou aqui lutar com o diabo, vou me armar contra ele, pegar o capacete da salvação, a espada do Espírito, vou pisar na cabeça do diabo, vou para cima dele, porque esse é o inimigo feroz, é o único inimigo. Esquece da carne. E a carne vai lá e passa a rasteira nele. E porque a carne é algo perigoso. Se o cristão ele não tiver munido de Deus, servindo ao Senhor em espírito e verdade, se ele não tiver no espírito, ele não consegue vencer os desejos da carne. Porque a carne é um inimigo feroz. A carne, porque o homem vai lutar contra a sua própria natureza. Desde quando Adão pecou no Éden, essa questão do pecado ficou dentro do ser humano, ficou nato do homem essa questão do pecado. Então a gente vai ver que a carne é um inimigo muito cruel na vida do ser humano, porque o cristão, quando ele luta contra a sua própria carne, está lutando contra a sua própria natureza. Sua própria natureza. Então não adianta apenas focar só no primeiro inimigo, que é o diabo, Satanás,
e esquecer da carne, porque a carne ela faz com que o ser humano se afaste de Deus, buscar os prazeres que não agradam ao Senhor nosso Deus. Porque o homem, quando nasce de novo, ele não faz mais as obras da carne, ele não é mais escravo da carne, escravo do pecado. Entendeu aí? Ele não é mais escravo. Mas esse inimigo, ele é cruel. Então o cristão precisa entender isso, que a carne é perigosa demais na vida do ser humano. Satisfazer esses desejos, né? Essa natureza pecaminosa faz com que o homem cada dia se aparte de Deus. Mas aquele que anda segundo o Espírito, segundo a mente, seu entendimento em Deus, ele faz a vontade de Deus e não a vontade da carne. E a gente vai ver que o segundo subtópico fala sobre a carne no Novo Testamento. Esse conceito de carne no Novo Testamento é aquilo que eu estou falando, né? É no termo grego sarx, quer dizer carne, né? No Novo Testamento. É uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. É aquela parte que desagrada a Deus, que não tem a presença de Deus, não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Quando o homem ele é dominado pela carne, quando o homem é dominado pelos prazeres, ele não tem esse entendimento, ele não tem essa força que vem do Espírito para servir a Deus, é porque a carne domina ele de uma forma terrível, né? E ele não entende essa questão, ele começa a desagradar ao Senhor nosso Deus. E Paulo ele vai falar sobre isso, né? Ele vai deixar de maneira bem clara quando ele fala sobre a luta da carne com o Espírito. Ele vai mostrar que quem é dominado pela carne faz a vontade da carne, né? Porque existe essa luta muito forte. Mas a crente que nasceu de novo, ele precisa, que é nascido de Deus, ele precisa andar no Espírito para não fazer a vontade da carne. E qual é a vontade da carne? É desagradar a Deus. A vontade da carne é com que o homem ele vai para os seus prazeres, né? É um conceito voltado mais para o hedonismo. E o homem sem Deus, o homem que não nasceu de novo, ele é muito voltado à natureza da carne. Ele não se preocupa em estar servindo ao Senhor. Os desejos da carne são muito fortes na vida dele. E ele não consegue controlar sozinho. De jeito nenhum. Ele não consegue. Ele só vai conseguir controlar isso quando ele tem a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o homem sem Deus, o homem como criatura de Deus, Paulo vai dizer que ele é um escravo do pecado. Ele é escravo. Ele é uma pessoa que é escravizada pelo poder do pecado, né? Pela carne. A carne escraviza ele, que ele não tem como fugir disso, ele não se domina. Entendeu aí? Mas quando o crente ele serve ao Senhor Jesus, ele realmente entende que os propósitos de Deus são maiores. Ele procura fazer a vontade de Deus, caminhar para fazer segundo a vontade de Deus. Ele procura agradar a Deus na beleza da sua santidade. Ele procura ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele procura sempre estar fazendo a vontade do Pai acima de todas as coisas, porque quem é que está comandando a sua vida? É o Espírito Santo de Deus. Ele vive a vida de Deus. Por isso que esse segundo inimigo, ele é sutil. Infelizmente, muitas pessoas acham que lutar apenas com o primeiro inimigo, ele vai conseguir vencer esta peleja. E Paulo fala dessa peleja, né? Mas não, precisa entender sim, que os desejos da carne é contra os planos de Deus. E aqueles que fazem isso não agradam ao Senhor nosso Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, adora ao Senhor em espírito e em verdade. Não é carne como tecido, mas carne como os desejos pecaminosos que realmente faz com que o homem caia da graça, né? Aí vem a palavra agora desgraça, que cai da graça. Aí deixa de servir a Deus para ser escravo, refém das coisas deste mundo, das obras da carne. E as obras da carne está aí, né? Está aí a torta e a direita, né? Está aí em todos os lados, principalmente nos dias atuais, né? Muito pior do que nos dias de Sodoma e Gomorra, muito pior do que nos dias de Noé. Então, fica a dica aí. E o terceiro subtópico fala sobre a perspectiva doutrinária da carne. Qual é? Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Então, Adão pecou. Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo. A gente, o ser humano, ele é solidário com Adão naquilo que diz respeito ao pecado. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr essa natureza pecaminosa. Quando que isso vai mudar? Quando ele tem encontro verdadeiro com Cristo. Quando ele se entrega ao Senhor Jesus. Aí isso muda
completamente, porque ele não vai satisfazer mais a vontade da carne. Paulo ele vai falar isso, né, que aqueles que fazem essa vontade. Aí agora o que ele vai fazer? Procurar fazer a vontade de Deus, que é completamente diferente. Então a gente vai ver nesse sentido, que essa natureza ela é forte. O homem ele é inclinado para isso, é inclinado. Por isso que até mesmo a pessoa quando nasce, né, de criança e tal, por isso que tem que ensinar ele no caminho que deve andar, para que ele venha entender qual é a vontade de Deus e não satisfazer as vontades da carne. E como que é, quais são essas vontades da carne, que esses desejos? Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, idolatria, inimizade, porfia, ira, bebedice, glutonarias, mentira, heresias, inveja e muitas outras coisas. A lista é grande. Paulo vai tratar isso não só em Gálatas, mas em Efésios, lá na carta aos Éfesos, Efésios, também Colossenses, Filipenses, enfim, em várias cartas Paulo vai tratar, em Coríntios também, nas 2 cartas ele trata sobre isso, só mostrando como que é que a gente reconhece a pessoa que está andando segundo a carne, quando ele está vivendo na velha criatura. Então, o perigo muito grande. E quais são essas marcas da carne? Russell Shedd, ele tem um livro que fala sobre os 3 inimigos do homem, que é o diabo, a carne e também o mundo. Shedd ele vai tratar isso de uma forma perfeita, porque Shedd ele mostra de uma forma bem clara, é um livro muito simples, que mostra como o cristão ele usa vai utilizar as estratégias para que eles possam servir a Deus e vencer esses 3 inimigos. Esses 3 inimigos, como que ele vence? Principalmente essas marcas da carne, O que ele faz? Eles querem que as pessoas falem, a carne quer que o homem se auto-justifica, a carne leva o homem para que ele venha a ser orgulhoso, soberbo, arrogante, entendeu? A carne leva o homem para a corrupção, para a idolatria. A carne, ele leva o homem para tudo isso aí, carrega o homem nesse sentido, e o homem fazendo isso, o que ele vai fazer agora? Vai estar desagradando a Deus, desagradando ao Senhor nosso Deus. Tá vendo como esse inimigo ele é perigoso? Não somente o diabo, a carne também é muito perigosa, esse inimigo, porque ele é sutil. Porque muitas vezes o homem ele vai se vangloriando, o homem ele vai de uma certa forma gostando desses prazeres, e para deixar é complicado. Mas eu não desagrado a Deus, eu conheço Jesus, sou filho de Deus, sou filho de Jesus. E esquece, que para ser filho de Deus, filho de Jesus, é preciso não fazer as obras da carne, abandonar as obras da carne, porque a carne é terrível, inclina para o individualismo, para a autojustificação, principalmente isso, a autojustificação. Quantos aí se autojustificam, quantos aí se autogloriam, Tudo isso é obra da carne, é prazer do homem, que massageia o ego do homem. E quando o ser humano ele tem essa tendência a massagear o ego, a se autojustificar, a tendência é que ele está sendo levado pela obra da carne, não pelo fruto do Espírito, tá certo? Então, fica a dica aí para a gente entender como que essa carne ela é perigosa. Então, como que a pessoa ele muda, Como é que ele vai lutar para vencer a carne? Tá vendo? Então, o Shedd vai trazer sobre isso. E a Bíblia também vai mostrar sobre isso, Paulo. Como é que tem que fazer isso? O Shedd exorta a fim de corrigir, promover mudança a fim de que os cristãos eles venham corrigir seus pensamentos, para que eles venham ter pensamentos mais voltados para Cristo, e esquecendo as obras da carne, não ficar focado ali nas obras da carne, mas pensando nas coisas que são de cima. Já disse Paulo lá em Colossenses capítulo 3. E aí a gente vai ver. Então, esse sucesso depende muito da estratégia que vai ser utilizada na batalha. Para vencer Satanás, o primeiro inimigo, a gente tem que usar uma estratégia diferente da estratégia da carne. Por quê? Porque o ser humano, ele como um ser biológico, que depende muitas vezes dos seus sensores, ele precisa muitas vezes estar atento de como ele vai utilizar esses meios para servir a Deus, não deixar esses meios fazer com que ele venha desviar do caminho do Senhor. Então, o guerreiro ele só vai vencer a batalha se ele utilizar as ferramentas certas. E a carne, ela é muito perigosa. Esse inimigo, ele é muito perigoso, que muitos cristãos eles não conseguem vencer. Fica refém, fica na igreja 10, 20, 30, 50 anos e não consegue vencer esse inimigo que é muito cruel e é sutil demais, a carne. Tá certo? Então, fica aí essa dica para você. Mas vamos aí para o terceiro inimigo do homem. Qual é o terceiro inimigo do cristão? O mundo. Como eu disse, o livro de Russell Shedd. A carne,
O diabo, o mundo e a carne. O que mundo é esse? É o mundo cósmico, né? A palavra fala, a palavra de Deus vai mostrar o mundo de várias, vai dar várias conotações acerca do mundo, né? O mundo terra, conjunto de nações conhecido, raça humana, universo, mundo da natureza, né? E também o mundo que se opõe a Deus. E nós iremos falar sobre essa questão, sobre o mundo não como o mundo globo terra, não como o mundo dos animais, mundo como raça humana, não. Mundo universo, de jeito nenhum. O mundo aqui sob sistema. Um sistema que se opõe a Deus. Um sistema que tem como seu príncipe, né, um principado muito forte, que é o primeiro inimigo lá, que é Satanás. Ele faz o que? Ele se opõe a Deus. Ele se opõe contra as leis de Deus. Ele faz de tudo para que as leis de Deus não sejam obedecidas. Então, esse inimigo é ferrenho, não é piedoso. Ele é impiedoso contra aqueles que servem ao Senhor Jesus. Utiliza-se de meio de comunicação, de redes sociais, de Estado, de governo. Para quê? Para querer impor contra o cristão, para impor contra a palavra de Deus. O mundo é feroz, o mundo é perverso. O mundo imperado pelo inimigo, Jesus diz, né, vai falar sobre isso, que o príncipe desse mundo é terrível. E o crente precisa entender isso. Por isso que João vai dizer, na sua primeira epístola, que não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está vendo? Então, não devemos amar o mundo com as suas concupiscências, né? João, quando ele fala isso, ele traz a ideia de que é de um mundo que é contrário à palavra de Deus, não o mundo que a gente está vivendo, de jeito nenhum. Está falando de um sistema, de algo que é dominado por alguém para contrariar as leis de Deus. Então, é um perigo a pessoa querer amar o mundo. O crente, quando ele ama o mundo, ele não ama a Deus. Não tem como ele amar o mundo e amar a Deus. Entendeu aí? Não tem como, de jeito nenhum. Então, a Bíblia vai falar sobre isso, né? Sobre essa realidade de o mundo como aquele que se opõe a Deus. Se opõe à sua palavra, se opõe a todo tipo de coisa que Deus, ele se estabelece as leis de Deus, o mundo ele faz isso. E hoje em dia o mundo está terrível, né? O mundo ele faz com que o ser humano muitas vezes se afaste de Deus, e o mundo ele é atraente, vem com coisas atraentes para que o cristão ele venha a ser engodado, que o cristão ele venha a ser cooptado pelas suas falácias, por suas ilusões. E o mundo ilude as pessoas. E João vai dizer que o mundo, as coisas do mundo, elas passam, né? São passageiras, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, o mundo se opõe ao cristão. O crente, ele não pode ser amigo do mundo, de jeito nenhum. Ele tem que ser amigo de Deus. E quando João vai falar sobre o mundo, ele vai falar sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. João vai classificar o mundo desse jeito. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, principalmente quando fala sobre os olhos daquele que está diante do homem. A concupiscência da carne, da sua natureza e a soberba da vida faz com que o homem se afaste completamente de Deus. Olha que perigo aí, tá certo? Então, como é que luta acerca da carne? Como que o cristão ele vai lutar para vencer este mundo? Como corrigir isso? Ele vai corrigir como? Ele vai fazer isso servindo a Deus, servindo ao Senhor em espírito e verdade. Aí ele vence. Então, o segundo subtópico fala sobre 3 níveis de vícios infames, né? A concupiscência da carne, que tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo o ato do corpo para os fins maléficos e imorais. E a gente vê que muitos e muitos movimentos aí levam a isso, né? O corpo para nada presta. É como se fosse um gnosticismo moderno. O corpo para nada presta. Tem a sua base no hedonismo, né? O prazer. Tudo pela busca do prazer é que vale. Vale tudo pelo prazer. É um perigo muito grande isso aí. A concupiscência dos olhos, né? A imaginação, os desejos, aquilo que é oferecido pela mídia, literatura, filme, né? Arte, enfim, muitas e muitas dessas coisas. A verdadeira a arte, tudo isso está deturpada, né? As pessoas querem colocar tudo para quê? Para sensualidade, lascívia, para que o ser humano ele venha a estar engodado nessa questão aí e que ele venha a ser
pego de surpresa e se esquecer de Deus, sempre voltado para que a pessoa venha se afastar de Deus, principalmente quando diz respeito à sexualidade. Então, isso é muito perigoso, a concupiscência dos olhos. E hoje, depois da tela do celular, do computador, tudo está diante do homem. Se o ser humano, se o cristão, ele não vigiar, não ficar atento, ele pode ser engodado com esse tipo de coisa, com coisas que não agradam ao Senhor Jesus, com muitas emulações, muitas coisas que não agradam ao Senhor nosso Deus. E a soberba da vida, né? A soberba da vida fala sobre a autoglorificação, né? Do homem no pecado, o egoísmo, vanglória, que leva o homem ao ateísmo, ao agnosticismo, o homem a cada dia se apartar do Senhor nosso Deus, de forma deliberada. Não foi por um acidente, é de forma deliberada. Você está vendo o perigo que é isso aí, a soberba da vida? Então, atento a isso, vamos ficar atentos e entender que é a melhor coisa para o homem. Como que ele vence isso? Ele vence quando ele lê a palavra de Deus, ele busca o Senhor e entende que as coisas do mundo não agradam a Deus e que o mundo ele é um inimigo. O mundo não gosta de cristão, o mundo é inimigo. E o terceiro subtópico fala vencendo o mundo. Como é que vence o mundo? Né? Não há um sistema carnal que age, há um sistema carnal que age sobre este mundo, que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Todo tipo de literatura hoje em dia feita é voltada para denegrir o Evangelho, a palavra de Deus. Os filmes, as mídias, sistema econômico, sistema educacional principalmente, é ligado, é voltado para destruir aqueles princípios da palavra de Deus. Também a gente vai ver que todo planejamento humano, toda forma de organização, todo tipo de coisas que eles fazem é para querer destruir o Evangelho, né, a palavra do Senhor nosso Deus. Por que isso? Porque o mundo jaz no maligno. E como é que o cristão deve fazer para vencer esse mundo? Fugir. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Fugir do mundo, não ser amigo do mundo. Só vence fugindo. Não querer coligar. Não querer fazer conchavos, acertos com o mundo, de forma alguma. Adorar unicamente ao Senhor nosso Deus, porque quem ama ao Senhor é completamente diferente. Também, como que vence o mundo? Tendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque quando o cristão ele tem uma vida cheia do Espírito Santo, ele não se preocupa com as coisas do mundo, ele não vai se envolver com as coisas do mundo, ele não vai se embaraçar com as coisas deste mundo. Ele vai permanecer sim, sendo cheio do Senhor e fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Vai estar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Vencer o mundo é desse jeito, servindo ao Senhor. É não ficar em busca de ideologias que são contrárias à palavra de Deus, mas da palavra de Deus que sustenta. A Bíblia, ela é suficiente na vida do crente. A Bíblia é ela que sustenta o cristão. Então permaneça servindo ao Senhor, permaneça resistindo ao diabo, servindo ao Senhor Jesus. Então é isso que a palavra de Deus ela quer mostrar para cada um de nós, para permanecer firme no Senhor Jesus, e o não ser amigo do mundo, porque o mundo ele é nosso inimigo, e um inimigo feroz, porque quem é que governa este mundo? É o primeiro inimigo, então tudo está ligado a ele. Ele se utiliza de artimanha para querer, de todas as formas, pegar o cristão, enlaçar, como um caçador pega o pássaro no laço do passarinheiro, Então, é um perigo muito grande. E, por fim, como é que a gente entende isso, depois que o cristão entende isso, como que ele permanece firme ao Senhor Jesus? Então, como é que a gente tem que fazer isso? É entender que servir a Deus é a melhor coisa para ele. O que ele vai fazer? Vai resistir ao diabo, vai permanecer com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito faz com que ele não vai fazer as obras da carne, e com que ele vai estar somente voltado ao Espírito Santo de Deus. E aí ele não vai obedecer às coisas do mundo, não vai ser amigo do mundo. Quando ele faz isso, o que ele vai fazer? Ele vai agora se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da palavra do Senhor nosso Deus, ele vai esquecer essas coisas e permanecer servindo ao Senhor Jesus.
que é a melhor coisa para ele. Então, esses três inimigos aí, ele não tem o poder de nos prender desde quando a gente está ligado com o Senhor nosso Deus, voltados para ele. Quando nós estamos voltados para o Senhor nosso Deus, a gente vence o mundo, vence a carne e vence o diabo. Não precisa ir para cima lutar, mas vigia. A maior arma é a vigilância e a esperança no Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe sua vida de uma forma toda especial e até a próxima aula.